E aí, meu povo, tudo beleza com vocês? Vamos falar um pouco sobre o tema que está sendo recorrente aí, principalmente nos últimos meses, o preço do livro. Até onde vai o valor de capa do livro, do quadrinho, né? Até quando o nosso bolso vai aguentar? Já não tem aguentado há muito tempo, mas até quando a gente vai conseguir acompanhar o mercado e comprar os livros do momento e lê-los, né? Ou a gente vai acabar migrando para o livro digital? Eu sou Nathan Matos, editor do Literatura BR, um portal que existe há praticamente 18 anos, e além do nosso site, literaturabr.com, nós também mantemos o podcast Literatura BR. É só você jogar aí no Google que você vai nos encontrar em vários players. Além disso, nós também criamos uma editora no final do ano passado, que é a editora Literatura BR, o Literatura BR Editorial. Nós estamos lá no Instagram e você pode entrar em contato conosco, tá aqui na descrição desse vídeo. Tudo bem? Se você gostar do vídeo, ao final você curte, se inscreve e acaba por enviar para as outras pessoas para saber um pouco mais sobre o preço do livro. O preço do livro tem aumentado praticamente desde o final de 2019 a cada mês. Na verdade, não mensalmente, mas acho que no primeiro momento o movimento foi a cada 3 meses a gente tinha um certo aumento. Isso tem impactado muito na produção dos livros e principalmente dos quadrinhos, que acaba dependendo boa parte do papel couché, e ele é o que teve o maior aumento nesses últimos 3 anos. Eu vou dar alguns números aqui para vocês, eu vou pescar ali da tela e depois eu vou comentar um pouco sobre isso, como que se impacta no preço de capa ao fim. Os papéis Altavura e o pólen que é muito largamente utilizado, principalmente nas áreas de ficção, não ficção, enfim, ele teve um acumulado de 49,80, praticamente 1,9% mensalmente. O papel couché, ele teve um acumulado de 67%, dá mais ou menos 2,5% por mês. E o papel cartão, que geralmente é aquele papel utilizado nas capas dos livros e também dos quadrinhos, ele teve um acumulado de 34%, 1,26%. Nathan, você está me dando muitos números, não quero saber disso, mas é só para você entender essa média mensal, todo mês aumentando 2% praticamente, uma média, digamos assim, em geral. Isso acaba impactando no final do ano. Acaba sendo uma porcentagem muito grande e esse valor ele tem que ser repassado de alguma maneira. O que acontece é que geralmente nos 2 primeiros anos, talvez 2020, 2021, a gente teve isso concentrado e a gente teve saltos no preço de capa, tanto dos quadrinhos como dos livros em geral. Mas agora a gente tem tido praticamente a cada 3 meses a gente tem um aumento. Né? A gente teve aumento dia 1º de janeiro desse ano do pólen, a gente teve aumento em fevereiro, se eu não estou enganado, do couché. Agora em abril nós vamos ter novamente do pólen. Então, já se fala que se a guerra continuar, provavelmente antes de agosto nós vamos ter mais aumento. E tudo isso está intrínseco por quê? Porque o preço de capa do livro ele não depende só do preço do papel. A gente vai depender economicamente aí também da variação do dólar por causa das commodities. E muito disso também acaba se envolvendo em torno ali dessa questão do preço do petróleo. Né? O próprio combustível agora no Brasil ele está beirando os R$10 em alguns estados, né? Vídeo o Acre lá, o que está acontecendo, passou dos R$10 facilmente. E aí, como que faz para manter um livro que tinha 100 páginas e custava R$45 há mais ou menos 3 anos, e hoje ele custa R$60? Fica difícil. O aumento, quando o aumento vem, se ele é um aumento de 10%, 13%, na realidade esse é o aumento mínimo que o preço de capa deveria ter. Isso não acontece porque quando você soma, no geral, aí é a matemática falando, né? Vai ser mais, vai representar mais. E a produção ali do livro, do quadrinho, a impressão gráfica, às vezes ela pode ter uma variação entre 20% a 40%, dependendo do projeto, né? Então é um peso muito grande dentro do preço de capa do livro. Eu tenho a plena consciência que as editoras, principalmente as pequenas editoras, não gostam. Eu acho que nenhuma editora gosta disso, né? Independente do tamanho dela, se ela é gigante ou não, nenhuma editora gosta de repassar esses valores. E pelo menos dentro do mercado independente, que é onde eu estou inserido, eu tenho certeza absoluta que muitos editores e editoras seguram o preço até onde é possível. Porque enviar um livro, por exemplo, de 100 páginas por R$60, se ele não está numa promoção, e ainda pagar um frete muitas vezes de R$12 ou R$15, é quase R$80 em um livro que talvez você vai ler numa sentada em menos de 1 hora. Eu estou fazendo um pensamento superficial e o Ivandro sempre fala, bicho, mas esse livro vai ficar durante muitos anos, décadas na minha família, tem que se entender isso. Mas ainda assim eu vou concordar que é um valor alto a se pagar e infelizmente nem todo mundo pode, porque a desigualdade social desse país é
gigantesca, né? Uma das maiores do mundo. Então, além do preço do papel, né, que não é culpa somente aí da Suzano, porque eu também quero acreditar que a porcentagem lá no começo, mais ou menos em 2019, não era algo totalmente ligado apenas à economia e ao momento político em que a gente vive. O Das Capital sempre vai mover as grandes empresas. Elas não estão erradas dentro da ideologia delas, né, que é o capitalismo ali mais, sei lá, mais fudido que tem, assim. E a gente vai tentando sobreviver dentro das nossas possibilidades, né? A gente vai tentando segurar. Esse aumento veio agora, em janeiro, então já se percebe que as editoras estavam querendo deixar aumentar o livro um pouco para depois, talvez no meio do ano. E aí você tem um outro aumento agora, 2 meses depois praticamente. Como que faz? Tem que ser repassado, porque o aumento já passou de 20% do papel pólen. E aí, o que a gente faz? Tem que aumentar o preço do livro. Então, há todo um processo envolvido, e psicológico também do lado de cá, que a gente não quer, porque a gente sabe que o mercado não acompanha, que o mercado não acompanha aumentar o salário mínimo do trabalhador e da trabalhadora, tá ligado? Que gosta de ler e quer comprar os livros para ter, enfim, do momento ou não, independente disso. E aí talvez seja interessante depois, a gente bater um papo, até chamar o Darwin aqui para ver se ele tem alguma informação disso, dessas questões dos sebos. Como que tá isso? Eu tô falando do Darwin lá do Seleção Literária porque ele fez uma série de conversas sobre vários livreiros lá, de Fortaleza, daqui de Fortaleza, eu tô aqui também, e de repente a gente acompanhar como que tem sido esse processo, mesmo na pandemia, se é um setor que voltou a ter força, porque o preço do livro, do sebo, ele é mais baixo, mas quero acreditar que talvez tenha acompanhado, porque pela falta, né, de um lado, acaba que quem tem o poder do outro acaba também tendo a possibilidade de aumentar um pouco. E a gente vai tendo o preço do livro aumentando absurdamente. É uma discussão recorrente. Eu acho que no último ano, ano passado, eu nunca vi tanta gente falando sobre o preço do livro como eu vi. E até mesmo os próprios contatos que a gente acaba tendo nas gráficas, o pessoal não está satisfeito, porque percebe que há uma demanda, a demanda está diminuindo, o trabalho está diminuindo, então muitas coisas acabam sendo envolvidas. E no final das contas, é ruim para absolutamente todo mundo, né? Seja o autor, a autora, seja o leitor, a leitora, o distribuidor, o representante, a pessoa que trabalha com todo mundo, né? Ninguém quer ver o preço do livro, do quadrinho aumentar da maneira que está. E aí a gente vai seguindo e vai filtrando cada vez mais os títulos que a gente quer. E isso acaba também modificando um pouco como a gente do lado de cá, eu pelo menos enquanto editor, tanto do Literatura BR, agora com editor de autopublicação e está começando, acaba afetando também porque nem todo autor independente muitas vezes vai ter o valor total para fazer para custear toda a produção do livro. E aí se recorre ao Catarse, como muitas pessoas têm feito. Ao mesmo tempo, na Moinhos, lá onde eu estou com a Moinhos, o que a gente fez foi, vamos ver o que é possível. A gente vai diminuir as tiragens de alguns títulos, a gente vai atrasar alguns títulos, vamos diminuir a produção desse ano, ou seja, um exemplo, ao invés de publicar 30 livros, vamos publicar 15, vamos publicar 20, vamos ver como que vai ser. E toda essa programação que a gente vai fazendo durante o ano, ou um pouco antes, ela vai sendo modificada a partir também do movimento, do momento em que a gente está vivendo. Saca? Então, o preço do livro impacta muito, está ligado a diversas questões econômicas e políticas, principalmente, que eu acho que daria muita conversa, como sempre dá, mas saibam que acho que era isso que eu tinha que falar sobre o preço do papel. Eu acho que a gente vai voltar aqui para falar sobre isso e, de repente, eu aprofundo um pouco mais dentro da produção a importância, mostro algumas imagens para a gente acompanhar alguns cálculos da produção de um livro. Beleza? Então, se você chegou até aqui, aproveita, se inscreve na nossa newsletter que está aqui na descrição do vídeo e vamos nós. Até a próxima.